Entretanto, existia uma forma um pouco mais rápida de provar essa igualdade que está destacada em azul aqui. A ideia é você utilizar o resultado que você já provou antes em vermelho de forma a evitar ter que copiar o método. Então, a estratégia que nós poderíamos ter seguido é a seguinte. Nós precisamos provar que A vezes menos B é o inverso aditivo de A vezes B. Então, qual vai ser a estratégia? Eu pego A vezes menos B e utilizo a propriedade comutativa do produto, que é o axioma 8, para escrever isso como menos B vezes A. E olha que interessante. Ao trocar a ordem do produto, agora eu tenho na frente o inverso aditivo multiplicado por um certo número, que é exatamente a situação que aparece na igualdade que está marcada em vermelha e que já foi provada. O que nós já provamos? Nós provamos que o inverso aditivo de um número multiplicado por outro é o inverso aditivo do produto entre os dois números. Então, é a situação em que nós estamos. Olha, o inverso aditivo de um número vezes outro número. O inverso aditivo de um número vezes outro número. Só mudou a letra, mas a situação é a mesma. Como nós já provamos que o inverso aditivo de um número vezes outro número é o inverso aditivo do produto, nós utilizaremos esse resultado que já foi provado para escrever que menos B vezes A é igual a menos B vezes A. Ó, o inverso aditivo vezes um número é igual ao inverso aditivo do produto entre os dois números. E depois que eu cheguei nisso, eu vou utilizar simplesmente o axioma 8 para reescrever isso como menos A vezes B, que é o que nós queríamos concluir. E falta agora a demonstração da afirmação 3, de que o produto dos inversos aditivos de dois números é igual ao produto dos números. Então, a estratégia que nós podemos seguir é a mesma que nós seguimos no caso 2, para a afirmação 2. Nós daremos um nome para a expressão menos A vezes menos B, então, seja Z igual a menos A vezes menos B. Adicionaremos algo dos dois lados da equação de forma a cancelar esse lado da expressão. Então, eu vou adicionar dos dois lados da expressão o valor menos A vezes B. O uso da aplicação da propriedade distributiva, que é o axioma 9, justifica que essa expressão aqui é igual à expressão de baixo. Por sua vez, o uso da propriedade da proposição 2, ela garante que o inverso de um número somado com o próprio número resulta em zero. Então, aplicando a proposição 2, menos b mais b é igual a zero. Então, essa expressão desse lado ela se torna menos a multiplicado por zero. Só que a proposição 9 provou que qualquer número inteiro multiplicado por zero resulta em zero. Então, menos a multiplicado por zero resulta em zero. Daí, nós concluímos que z mais menos a vezes b é igual a zero. Agora, eu vou utilizar a propriedade comutativa da adição para concluir que menos a vezes b mais e igual a zero. E, em seguida, a proposição 4, que diz que, nessa situação, eu sei que z é o inverso aditivo desse número da frente. Então, z é o inverso aditivo de menos a vezes b. Só que eu já provei que menos a vezes b é menos ab, que é a propriedade 2. Menos a vezes b é menos ab. Então, menos a vezes b pode ser reescrito como menos ab. Então, o z vai se tornar, utilizando a propriedade 2 que já foi provada, o z se torna menos ab. Só que o inverso do inverso aditivo é o próprio número. Nós já provamos isso, foi a primeira afirmação.
da proposição 1. E essa afirmação já foi demonstrada. Então, eu posso utilizar essa parte 1 da proposição para concluir que Z é igual a A vezes B. Então, Z é menos A vezes menos B e, ao mesmo tempo, Z é A vezes B. A conclusão é que menos A vezes menos B tem que ser igual a A vezes B, que é exatamente o que a proposição pede. Essa prova que nós acabamos de ver para a afirmação 3, ela é bem natural e utiliza basicamente o mesmo método que nós utilizamos para o caso 2. Mas, novamente, existe um atalho, uma solução mais simples, que consiste em você definir uma nova variável C como sendo menos B. Então, o que vai acontecer? Menos A vezes menos B vai se tornar menos A vezes C, já que C, por definição, é menos B. Bom, só que a propriedade 2, a afirmação 2, que já foi demonstrada, diz que menos A vezes C é a mesma coisa que A vezes menos C. E, lembrando que C é igual a menos B, então essa expressão se torna A vezes menos B. Só que, pela afirmação 1, que já foi demonstrada, o inverso do inverso de B é o B. Então, isso daqui se torna A vezes B. Então, nós conseguimos provar que menos A vezes menos B igual a A vezes B.